Saudações. Hoje irei falar sobre o porquê me tornei um ateu satanista. Ateu satanista. Pode-se uma pessoa ser as duas coisas? Pode sim, pois ser satanista e ateu é quase a mesma coisa, é ser demasiadamente humano. Isso mesmo, demasiadamente humano. Não acreditamos em Deus ou no inferno e no diabo apesar do nome satanismo. Em outro vídeo explicarei mais sobre isto. Bom, vamos ao que importa. Eu posso admitir a vocês que já fui um dia na minha vida uma pessoa religiosa do caminho da mão direita e suas filosofias. Existem dois lados, o caminho da mão direita onde se tem a filosofia branca e o conceito de um único Deus dito Deus cristão ou magia branca, religiões como catolicismo, adventismo, judaísmo, etc. E o caminho da mão esquerda onde se tem as religiões pagãs ou qualquer outra filosofia dita não cristã, religiões como Wicca, Kemetismo, Druidismo, Azatru, e o próprio satanismo. Pois então, eu era adventista do sétimo dia, uma religião de linha protestante onde as pessoas prestavam cultos aos sábados e não aos domingos. Muitas pessoas são católicas, muitas são protestantes do caminho da mão direita. Eu era adventista do sétimo dia, porém minha jornada do caminho da mão direita começou realmente desde muito cedo. Desde criança fui doutrinado por uma família religiosa de conceitos estritos. Minha mãe fazia eu rezar o terço todos os dias. Eu ficava com sono, meio que não gostava de rezar o terço, mas ela sempre me ensinava assim como o Pai Nosso e demais rituais que fazíamos quando éramos católicos antes de sermos adventistas. Minha mãe me pôs na escola adventista e lá também tinha os seus rituais e orações antes de cada aula. Eu mal sabia que estava sendo influenciado e manipulado desde muito cedo. No Natal e Páscoa sempre tinham eventos para as crianças na escola onde falavam de Jesus e a religião cristã. Cantávamos músicas da igreja adventista sem eu nem saber que eram músicas da própria igreja que tinha ali ao lado da escola. Um dia eu olhei para aquela igreja e falei a meus pais sobre ela. Eles foram visitar a igreja e ver como eram suas filosofias e ficaram espantados após estudarem seu conteúdo e suas filosofias, deixando o catolicismo de lado. Até lá já era tarde demais. Eu estava arruinando meu futuro por uma causa que foi completamente minha. Comecei a crescer e minha mente foi mudando. Eu ouvia músicas, via desenhos japoneses, desenhava bastante, até que comecei a ir na igreja adventista do sétimo dia com meus pais. Comecei a receber o conteúdo que estavam a me passar e toda a sua filosofia. Em vez de me ajudar, comecei a piorar em minha mente, ficando deprimido. Eu pensava, por que não posso ver as coisas que gosto ou fazer todas as coisas que gosto sem que Deus me puna ou julgue? Irei morrer e Deus vai me julgar por tudo que faço, até mesmo pelas coisas que gosto. Os pastores diziam que as músicas e que as atitudes liberais de antes eram coisas abomináveis, que não eram coisas de Deus, que não agradava a Deus, e que seria muito melhor se afastar de tais coisas. Entrei em depressão muito cedo, não só por causa desses fatores mas por muitos outros motivos os quais não me lembro mais. Meu maior medo era de morrer e ser julgado por Deus, de sumir, de desaparecer no inferno que Ele tinha para me entregar. Eu nunca conseguia ver Jesus como um Deus bondoso e o Salvador que todos diziam. Eu via como um Deus que me acorrentava, me machucava por ser quem eu era, e eu me autopunia muito por isto. Eu ficava esperando a volta de Jesus a este mundo que nunca vinha, e eu chorava mais e mais implorando sua volta porque minha depressão não largava de mim e não sumia mesmo fazendo tantas orações com muita fé e indo na igreja cantar e prestar culto a Ele junto da minha família. Da adolescência comecei a entrar na idade adulta e ainda não estava curado de meus problemas. Comecei a cada vez mais ficar paranoico. Comecei a ver as letras das minhas músicas aos quais eu escutava para ver se não tinha nada de ruim nas letras delas. Começava a não ver filmes violentos, a jogar jogos não violentos como Minecraft. E eu fiz a burrada de queimar todos os meus desenhos que eram tão preciosos para mim. O gosto de viver estava se indo embora. Eu já não dormia, não descansava mais, e não tinha ninguém que pudesse me ajudar senão a mim mesmo. Meu medo de espíritos e coisas sobrenaturais havia aumentado por terem me ensinado que tudo isto era ruim ou obra do diabo. E quando eu ia falar com meus pais de meus problemas, eles apenas oravam. Só isto, só oravam e diziam que Deus era bom e que tinha um plano para mim. Depois de tanto sofrimento as coisas só pioravam.
Eu continuava indo na igreja e chorava ouvindo as músicas dentro da igreja. Eu saía de lá porque não me fazia bem. Depois de tudo isto comecei a amaldiçoar a Deus. Foi a gota da água. Eu fiquei ainda mais paranoico e deixava de dormir pelos meus pensamentos obscuros contra Deus. Me automutilava por achar-me uma pessoa horrível no que estava fazendo e como eu havia chegado até aquele ponto. Meus pais me levaram no médico, onde o médico disse: vocês têm que parar de ensinar a ele sobre o que é certo e o que é errado. Isto está fazendo mal a ele. Porém o que meus pais disseram foi: ele não sabe de nada. Esse médico não sabe de nada. Não conhece a verdade. E hoje te pergunto, que verdade? A verdade que eu estava caindo aos pedaços na minha vida e que meus pais preferiram acreditar nas palavras da religião deles do que as palavras de um médico. Me diga se isto é realmente amor. Garanto que Deus ficava me olhando com cara de bobo assim como ele olha para toda a destruição deste mundo sem fazer nada. E se você é cristão ou se é católico ou protestante, nem adianta vir nos comentários falar coisas como: Deus te ama ou não precisava fazer isso pois Deus te aceita como você é. Eu já ouvi essas coisas antes muitas vezes, e de nada mudou. Enfim, depois de ter ido ao médico e passado por ainda mais problemas, depois das orações que não ajudavam em nada, comecei a beber e a fumar mais recentemente, continuava não dormindo e comecei a entrar no desespero. Perdido em mim mesmo sem rumo, eu pensei no suicídio. Eu pensava: se existe realmente um Deus e se existe um céu ou inferno, eu vou ter que me matar para ver o que tem do outro lado. Não aguento mais. E eu quase o fiz. Quase me matei, e quase tentei fazê-lo, por pouco escapei. Escapei deste pensamento porque pensei e vi na besteira que eu estava fazendo. Estava deixando uma religião estúpida me dominar. Estava deixando uma religião destruir a minha vida. Estava deixando uma religião me dominar e me deixar louco. Naquele instante, quando pensei nisto e caiu a ficha, eu nunca mais pisei dentro de uma igreja. Naquele instante quis fugir de Deus o mais que podia. Não pedi orações. Pediam que não orassem por mim, pois eu já odiava Deus por todo o sofrimento que Ele me causou e por quase ter me levado como uma ovelha para o abate. Me tornei um lobo solitário que já não precisava mais de um mestre. Passei a desacreditar de Deus. Passei a ignorá-lo e a ignorar todas as coisas da minha família e seus rituais e filosofias. Comecei a melhorar. Todo aquele peso foi desaparecendo no momento que comecei a ver que Deus não existia de verdade, que era tudo fruto da minha imaginação e de mim mesmo, que eu mesmo estava me auto-acorrentando por conta das filosofias que eu vivia. Passei então a procurar uma nova religião para mim. Tentei o budismo. Não gostei, então tentei ir para o lado do paganismo. Tentei a Wicca, mas não consegui me tornar um bruxo. Tentei então ver as vertentes do satanismo. Vi sobre o satanismo de LaVey. Comprei uma bíblia satânica, e passei a estudar mais sobre. Vi sobre o satanismo teísta, mas não consegui me fixar com o satanismo teísta nem com o luciferianismo. Então tentei o quemetismo e apesar de eu gostar muito do quemetismo, eu também não consegui me fixar com ele. Quemetismo é uma religião que tenta fazer as mesmas práticas e rituais que os antigos egípcios faziam, até que voltei para o satanismo de LaVey, fazendo eu me tornar um ateu satanista. Bem, esta é a minha história. Não gosto de lembrar do meu passado, mas ele está aí como uma grande sequela. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. E tenho certeza que muitas pessoas preconceituosas nunca irão entender que o satanismo de LaVey é um satanismo com base ateia. Claro que existe o satanismo teísta, onde as pessoas acreditam realmente no diabo, mas eu não. Eu já não acredito mais em Deus. Como iria acreditar ainda mais no diabo? Besteira. Quando as pessoas vêm falar de Deus para mim e que preciso de Deus, eu digo a elas simplesmente assim: já fui adventista um dia, eu sei o que é tudo isso, sei o quanto de dinheiro você roubam para puxar as pessoas para sua igreja. Vocês falam tanto de Deus, mas deviam então escutar um pouco das outras pessoas sem precisar convertê-los, pois isto é errado. É errado você achar que sua religião é melhor que a minha ou que minha religião é melhor que a sua só porque somos diferentes neste quesito. Eu não tento converter você por eu ser satanista, eu fico no meu canto. Já você achando que eu vou pro inferno, que preciso de Deus só por eu não acreditar em Deus ou no diabo, é um tanto cruel, você não acha? Então, eu digo isso a eles. Digo que já fui adventista um dia e eles param de fazer perguntas.
A religião satanista ensina que cada ser é seu próprio Deus. Ensina o liberalismo, a sermos quem nós realmente somos, vivendo cada dia da nossa vida como se não tivesse amanhã. É a mesma coisa de ser ateu. Se você perguntar para um satanista laveiano se ele acredita no diabo, ele vai com certeza dizer a você que não acredita. Satã é só uma representação de todos os nossos pecados. Vou dar um exemplo. Enquanto os cristãos pregam que devemos ser a própria imagem de Deus e semelhança dele sem pecado, o ser humano em si comete vários pecados todos os dias. E o satanismo diz para você que você pode cometer esses pecados que todo ser humano faz todos os dias sem se culpar ou ter alguém que vale julgar por isto. Somos todos humanos. E não há nada de errado nisto. A representação, repetindo, representação dos demônios são só uma imagem de todos os nossos pecados. Não adoramos estes demônios nem prestamos culto a eles. Isto o satanismo de Lavey nos ensina também, que não devemos nos ajoelhar a nada, sejam demônios ou deuses. Enfim, esta é a minha história e do porquê me tornei um ateu satanista. Espero que tenham gostado. Deixem seu like e tenham um bom dia.